Fala pessoal, tudo certo? Então hoje eu tô aqui com o encerramento regressivo novamente para a gente poder aprender como é que a gente vai fazer o pré-molar, tá? Então eu tenho aqui alguns pré-molares, vou mostrar para vocês. Observem, ó, tá? Estão olhando por proximal eles, tá? Então a gente tem que fazer o desenho das projeções, certo? Deixa eu pegar os outros aqui também. Vamos comparar. Ó. Então, enquanto a gente estava estudando os dentes anteriores, a gente viu que eles tinham um formato de cunha, tá? Pela proximal. Os posteriores, eles vão ter um outro formato, tá? Então, olhem só a diferença do formato deles, tá? Primeira coisa, o que a gente tem que identificar aqui, tá? Deixa eu pegar esse daqui primeiro. O que é vestibular e o que é palatina? Como é que a gente vai conseguir diferenciar isso só olhando aqui a questão do volume, tá? Então observem como essa bossa aqui, ó, ela tá mais no terço médio, enquanto essa daqui tá mais no terço cervical. Então terço cervical vestibular, terço médio palatina, tá? E agora, como é que a gente vai fazer esse desenho, né? Deixa eu pegar aqui o papelzinho e eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu já tenho o desenho feito, né? Então eu tenho o bloquinho que foi passado lá em cima, certo? A gente colocou o bloquinho, passei o bloquinho e dividi o meu bloquinho ali em três partes mais ou menos iguais e fiz o desenho. Então esse desenho, ele é dessa forma aqui, ó. Tá? Então a gente tem que fazer, eu vou fazer grande aqui para vocês verem, tá? Então eu tenho a inclinação da minha face vestibular, tenho aqui a inclinação para a cervical. Então aqui eu já defini. Aqui é a bossa, tá? Ou seja, se ela está mais deslocada para o terço cervical, então aqui vai ser a minha vestibular, tá? Então aqui daí eu vou ter a cúspide, certo? Fiz a cúspide. Cúspide vestibular. Agora eu venho aqui, faço outro chapéuzinho. Com esse terço aqui um pouquinho, com esse volume um pouquinho mais centralizado, tá? Então um ficou mais deslocado para a cervical e o outro ficou mais centralizado. Então aqui vai ser a minha palatina, tá? Então esse desenho a gente vai fazer para os pré-molares, tá bom? E para os molares também. O que vai diferenciar o pré do molar? Né? A largura. Então, essa largura aqui, ó, vestíbulo palatina ou vestíbulo lingual, tá? Então, essa largura aqui que vai diferenciar os molares dos pré-molares, ok? Então, os molares, eles vão ter que ter essa largura um pouquinho mais, né? Um pouquinho maior. Por quê? Porque é um dente um pouquinho mais robusto quando comparado com o pré-molar, beleza? Mas, então, é basicamente esse desenho aqui que a gente vai fazer para os posteriores, ok? Então, beleza. Então, eu peguei o meu bloquinho, fiz as minhas marcações aqui, tá? Fiz as minhas linhas de orientações. Viram que esse bloquinho aqui eu tive que usar ele. Vou pegar meu estilete aqui. Eu tava na clínica e tava sem cera para fazer um enceramento que eu precisava e eu acabei usando aqui, ó, tá? Então ele tá todo marcado com um gotejador. Vou pegar nosso gotejador aqui. Então eu vim aqui e tive que usar para fazer um enceramento. Tava sem cera. Então ela tá estragada aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo assim a gente consegue usar ainda, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha bossa mais deslocada para cervical e aqui eu tenho a minha bossa mais localizada no terço médio, tá? Fiz as linhas de orientação, então marquei aqui onde termina a cervical, aonde vai passar a bossa, tá? Marquei também as pontas das cúspides e marquei aqui pela palatina também a bossa localizada um pouquinho maior, mais pro terço médio. Então aqui agora eu venho sem segredo, vou fazer o recorte da projeção proximal, tá? Ou ponto de contato. Então, eu venho aqui e vou tirar essa cera.
Sempre respeitando as linhas, né? Aqui eu acabei até tirando um pouquinho demais, ó. Tá vendo? Fui tentar consertar aqui na frente, mas isso não vai me atrapalhar muito. Então vamos lá. Agora o que que eu faço? Vou vir aqui, vou recortar a porção palatina. Já vou tirar aqui também aquela parte do chapeuzinho. Então ali lá, ó. Salvo aqui da frente, né, que eu acabei tirando um pouquinho demais, ó. Aqui atrás a linha tá preservada. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na base e suavizar, pra gente poder remover essa porção aqui retentiva. Então, eu venho aqui, entro bem onde seria a minha linha cervical ou linha do colo, tá? Ó, entro mais próximo lá daquela linha onde eu fiz, ó. Vocês estão vendo? Para a hora que eu vier com o meu estilete aqui no 45 graus, chegou lá embaixo, ele já quebra. E aqui desse lado também. Então, eu venho aqui e faço essa marcação. Então, eu vou tirar aqui atrás primeiro para vocês verem, ó. Então, observem lá. Vou vir aqui agora e vou devagar. Pouca coisa, tá? Ó, pronto. Observem que a linha lá tá preservada. Então, tanto a linha ali de cima da bossa, né? Como a linha aqui da proximal. Então, ó, tá vendo? Tá marcado ali ainda. Não tem problema. O importante é o recorte aqui, ó, da projeção proximal. Depois ali a gente vai fazer as convergências ainda e tudo mais. Então eu vou ter um certo. Eu tenho uma certa folga aqui na cera ainda para depois a gente poder trabalhar, tá? Muito bem. Feito isso, o que que a gente vai ter que fazer agora? O recorte da projeção proximal, da projeção vestibular, desculpa. Então aqui, ó, eu já tenho um bloquinho. Eu vou pegar aqui em cima de novo, ó. Colocar aqui em cima, ele tá coincidindo exatamente o tamanho, tá? O que que eu vou fazer aqui para dar uma adiantada? Eu vou pegar esse desenho aqui, ó, que tá aqui, tá vendo? Opa. Aqui, ó. E vou fazer o meu desenho do bloquinho. Então, observem aí, ó. Se eu já sei que o meu bloquinho, ele mede daqui até aqui, ó, pronto. Eu vou vir aqui e vou fazer o desenho do bloquinho agora. Então, ali lá, ó. Até aqui embaixo. E aqui eu vou ter o desenho do meu bloquinho. Pronto. Então, aqui eu tenho a medida do meu bloquinho, ó lá. Ele tá bem dentro daquilo que eu desenhei, certo? Até com um pouquinho de sobra ali em cima, mas é bom porque daí a gente abraça aqui assim, ó, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui dentro agora?
eu vou desenhar a minha vestibular, certo? Então, a minha vestibular, eu tô pensando aqui num pré-molar, primeiro pré-molar superior, tá? Então, a gente vai ter as arestas longitudinais, basicamente do mesmo tamanho, diferente do canino, certo? E a gente vai ter aquele formato pentagonal para ele, certo? Então, isso daqui é a projeção vestibular do meu premolar superior, do meu primeiro premolar superior, ok? Então eu vou vir aqui e vou fazer essa transferência. Olha lá. Segura com firmeza, tá, pessoal? E aí depois a gente vem aqui fazendo as marcações. Então, pessoal, assim, não se preocupem se por acaso errar um pouquinho o desenho, ficar um pouquinho fora, tá? Fugir um pouquinho ali da linha. Isso é só uma orientação, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente está vendo que os pontos estão todos em cima da linha. Parece que o desenho está perfeito, né? Mas às vezes a gente tira lá, ó, a gente não consegue enxergar direito como parece que está, tá? Mas aí não tem problema. A gente vem aqui e passa um lecronzinho nele, suave, para a gente poder ter a orientação e ter a referência. Olha lá. Então eu venho aqui, puxo a linha. Lembrem sempre para tentar não marcar tão profundo esses pontos e essas linhas, porque senão depois a gente tem uma certa dificuldade para poder tirar elas, tá? Então, olhem lá, pessoal. Fiz aqui o meu desenho da projeção vestibular. Olha lá, tá? Não tá mil maravilhas, tá marcado, lascou um pedacinho aqui agora, a cera tá aprofundada ali, mas eu tenho o desenho da minha vestibular, ok? O que que a gente vai fazer agora, tá? Observem, a gente tem essa parte aqui em cima, ó, tá? E aí a gente tem o chapéuzinho. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, vou tirar esse chapéuzinho, tá? Só que só dessa metade aqui, ó. Porque eu tô trabalhando primeiro somente na vestibular, tá? Isso daqui faz parte lá da cúspide palatina. Então eu não vou interferir lá agora. Eu vou vir aqui, ó, e vou cortar meu chapéuzinho. Beleza? Vou cortar um chapéuzinho, vou vir aqui, vou cortar o outro, tá? Não tem problema, ali no meio vai ficar desse jeito mesmo por enquanto. Então, olhem lá, diferença, tá? E agora aqui, da mesma forma que a gente remove, né, e começa a fazer essa convergência, essa inclinação nos anteriores, a gente faz nos posteriores. Eu suavizo aqui a base um pouco, tá? Já vou fazer dos dois lados. Pronto, olha lá. Suavizei as duas bases. E agora eu venho com o meu estilete, tá? E faço esse recorte da projeção vestibular. Já posso invadir um pouquinho ali a palatina? Posso, por quê? Porque ela vai precisar ter essa inclinação também, tá? Só tá sem o chapéuzinho aqui ainda, ó. Mas a gente tem a inclinação tanto na vestibular como na palatina. Então fiz aqui, deixei com uma margenzinha da linha ali pra gente poder consertar depois. E aqui da mesma forma. Então, pessoal, vejam, a gente tem que fazer o desgaste, ó, terminando a aresta longitudinal aqui, ó, começando a proximal, tá? Então, o meu corte ele vai ser basicamente aqui, ó, daqui para baixo, ó, tá? Ó,
daqui da linha que eu fiz para baixo. Tá vendo que a linha tá lá em cima ainda? Ó. Beleza, pessoal, olhem lá, ó. Já tenho, então, o formato da minha proximal e o formato aqui da vestibular. Olhem a Palatina como é que tá indo. Tá? Então, agora aqui na Palatina, o que que nós vamos fazer? A gente vai tirar também esse chapéuzinho, tá? Então, a gente já pode seguir basicamente aqui, ó, aquele corte que a gente fez. Qual que vai ser a diferença? Eu vou deixar a cúspide lingual lá, ó, mais reduzida, comparado com a vestibular. A palatina, desculpa. Tá? Eu deixei ela um pouquinho mais reduzida. E agora aqui, então imaginem, aqui vai ser uma cúspide e aqui vai ser outra, tá? O que que a gente já pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e aprofundar um pouquinho nessa região, tá? Para facilitar depois a nossa escultura. Então deixa ela previamente cavada aqui, ó. Mas é uma coisa pouca, pessoal, só para tirar aquele reto que ela estava, tá? Então olhem lá. Esse meu dente ele tá reto, reto de tudo, né? Ele tá com o formato pentagonal, mas observem, ó, oclusal quadrada, tudo reto, sem convergências, tá? Então agora a gente vai começar a pensar naquelas linhas e naquelas convergências, ok? O que que eu fiz aqui agora? Só estreitei um pouquinho mais para a palatina já, porque eu sei que esse meu dente ele é sempre mais estreito, então a cúspide palatina ela vai ser mais reduzida, tá? Então olhem lá, ó. Já deixei ela um pouco mais reduzida comparado com a outra. Beleza? Então ele tá bruto aqui agora. O que que falta? Falta a gente fazer as convergências, fazer aquela união dos pontos, tá? E aí fazer a nossa lapidada. Então deixar ele bem acabadinho, bem arredondadinho, bem lisinho, beleza? Eu volto no próximo vídeo com essa etapa para vocês então, ok? Então vou passar aqui mais uma vez para vocês analisarem. Formato da vestibular pentagonal, o formato aqui da proximal, palatina, basicamente com o mesmo formato da vestibular, só que um pouco mais reduzido. E aqui a outra proximal. Beleza? Então aqui, ó, vou adiantar aqui nessas duas regiões aqui, as faces livres, para vocês verem. Então aqui eu tenho minha região de maior volume, tá? E aqui eu tenho a direção da ponta da cúspide. Certo? Aqui embaixo é a linha cervical. Então agora aqui, ó lá, eu tenho as linhas e elas se cruzam. Então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente faz no canino. Vamos traçar uma linha, um ponto entre as duas linhas, um ponto na ponta da cúspide e o outro ponto localizado aqui próximo da oclusal, ó, na proximal, certo? Quando eu fizer a união desses pontos, eu vou ter uma região que vai ser cortada, tá? Aqui, depois, mesma coisa. Eu tenho esse ponto com um ponto lá da cervical, com esse ponto e com mais um ponto aqui, ó, na cervical por proximal, a gente vai ter outra região de corte. Então, eu vou ter uma região aqui, daqui
até esse ponto aqui. Pra cá, ó. Tá? Então, basicamente aquela mesma história. Eu vou ter um corte de fora para dentro, certo? Ó, de fora para dentro. E outro aqui de dentro para fora, tá? Então, de dentro para fora vai fazer a porção expulsiva e de fora para dentro a porção retentiva, certo? Para o dente começar a funilar dessa maneira aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o dentinho aqui que estava feito, que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, olhem lá, ó, como a gente já tem o arredondamento. Esse daqui é um outro prezinho que tá feito já. Um comparado com esse daqui, ó. Tá? Olha a diferença de uma cúspide para outra, ó. Tá? Então, agora falta a gente trabalhar tudo essa questão aqui nesse dentinho. Marcar as linhas, igual eu fiz aqui na face palatina, tá? A gente também tem que fazer isso aqui na vestibular. Então, vou traçar aqui a região da bossa, certo? Vou traçar uma linha aqui da ponta da cúspide até lá a cervical. E aqui também eu vou ter as regiões. Então, eu vou marcar um ponto onde as linhas se cruzam, um ponto lá na cervical, um ponto lá na ponta da minha cúspide, um ponto aqui na proximal, próximo da oclusal, e um ponto lá embaixo na cervical por proximal, tá? Então, o outro ponto vai ser aqui e um ponto vai ser aqui, ó. Beleza? E agora aqui eu vou fazer aquela velha história. Vou unir o ponto onde as linhas se cruzam lá com a ponta da cúspide. Vou unir o ponto aqui onde as linhas se cruzam até lá o ponto da proximal, para eu poder fazer o corte de dentro para fora, expulsivo, e depois unir as linhas de fora para dentro para eu poder ter a parte retentiva. Beleza? Então, ali lá, os pontos e as linhas estão marcados. Só falta a gente prosseguir com os cortes agora, tá? Quando a gente fizer os cortes, a gente vai estreitar aqui, ó, essa parte, tá? Então, a gente vai estreitar a palatina desse elemento. E aqui também a gente vai dar as convergências da vestibular.